Olá pessoal! O vídeo de hoje é destinado ao tema salário e remuneração. Dentro do tema maior salário e remuneração, falaremos sobre gorjeta e equiparação salarial, dando sempre ênfase às alterações recentes. A alteração por meio da Lei 3.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, que passou a vigorar em 11 de novembro agora de 2017. Mais recentemente, em 14 de novembro de 2017, tivemos a medida provisória, que foi editada. Então, essa medida provisória, número 808, de 14 de novembro de 2017, altera novamente a CLT e aquilo que foi alterado por meio da reforma trabalhista, que já era previsto. Pois bem, quando nós falamos de salário, nós temos de pensar na importância deste tema, na importância para todos os empregados. Salário como natureza alimentar, salário como aquele que dará condição digna, uma vida digna para o empregado e seus dependentes. Este tema, salário, tem previsão na nossa Carta Maior, na Constituição Federal de 1988. Nós sofremos várias mudanças, alterações por meio de leis infraconstitucionais, por meio das nossas constituições federais, e este avanço maior nesse tema salário tem por meio dessa nossa atual Constituição Federal, estabelecendo então a quantia a ser dada ao empregado como salário mínimo. E quando nós estipulamos o salário mínimo, nós devemos levar então em consideração aqui aquele salário capaz de dar para o seu empregado e para os seus familiares o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito ao lazer, o direito à previdência social, o direito ao vestuário. Mas vocês poderiam me perguntar, onde exatamente da Constituição Federal está o que eu acabo de mencionar? Está no título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Mais especificamente no capítulo 2 do título 2. E o capítulo 2 é dos direitos sociais. E aí nós temos no artigo 7º, inciso 4º, estabelecendo o salário mínimo, onde todo empregado tem direito ao salário mínimo, ou pelo menos ao salário hora do salário mínimo. Assim como no nosso direito interno, tamanha a importância desse tema salário, que nós temos em convenções, em pactos internacionais. E podemos então destacar a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que vem para proteger exatamente essa relação de emprego, e nós temos a Convenção 132 da OIT, que fala sobre o salário. E também nós temos um pacto, que é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificados pelo Brasil, que dá ênfase a este salário. Salário, então, que deve ser estipulado para dar uma vida digna a este empregado. Avançando, nós temos então a conceituação de salário por Maurício Goldinho Delgado, que eu passo a expor. Salário é o conjunto de percepções econômicas devidas pelo empregador, devidas pela empresa ao empregado, não só como contraprestação do trabalho, mas também pelos períodos em que estiver à disposição daquele aguardando ordens ou executando as suas ordens. É o que nós chamamos de serviço efetivo, estabelecido no artigo 4º da CLT. Assim como é considerado o salário pelos descansos remunerados e pelas interrupções do contrato de trabalho e por força de lei,
que poderíamos também destacar as férias, que tem direito ao salário. Quem? O empregado, direito ao salário. Então, nós temos com o salário a obrigação principal do empregador para com este empregado ou para com os empregados. Quando nós também pensamos em salário, nós temos então de mencionarmos que é um dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, que se diferencia, por exemplo, do trabalhador voluntário, ou que poderíamos então aqui desconsiderar as condições análogas de escravo. Lógico que considerarmos trabalho voluntário, considerarmos condição análoga de escravo, está além do não salário. Mas nós identificamos como um dos requisitos para o salário, para o trabalho voluntário, o não salário. E como uma das formas de identificar a condição análoga de escravo, o não salário estabelecido pela lei. Avançando, nós temos então que destacar que salário faz parte do gênero remuneração. Então, a remuneração tem como espécies salário mais gorjeta. Então, salário é aquele valor pago diretamente pelo empregador, pela empresa. 457. Para então entendermos melhor aqui o que é salário e o que é remuneração. Como eu acabo de mencionar, que remuneração é a soma de salário mais gorjeta. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviço, as gorjetas que receber. Então, remuneração, salário. Salário pago por quem? Pelo empregador. E, além disso, as gorjetas. E as gorjetas não são aquelas pagas diretamente pelo empregador. Então, nós não poderemos considerar gorjeta como salário. Que já falaremos um pouco mais como se dá a gorjeta e quais são os direitos desses empregados que recebem gorjeta. Mas, ainda dentro desta espécie, salário, nós identificaremos que a reforma trabalhista alterou aquilo que considera como salário. Então, salário é aquele valor fixo dado pelo empregador, pela empresa, além dessa importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas por este empregador. Antes da reforma trabalhista, não falava-se em gratificações legais, mas falava-se em gratificações ajustadas. Também nós tínhamos, no parágrafo 1º do artigo 457, além das gratificações, além das comissões, nós tínhamos as percentagens, nós tínhamos as diárias de viagens e nós tínhamos os abonos. Ok, temos que entendermos também que este parágrafo 1º agora foi alterado novamente agora pela medida provisória 808 e acrescenta que além das gratificações legais que integram o salário, temos também de pensar nas gratificações de função. E aí vamos pensar, que gratificação de função poderia ser essa? Gratificação de função, pensemos no artigo 62, aquele que está exercendo o cargo de gerente, que tem a gratificação de função de 40% adicionado ao seu salário. Ok, agora passemos para o parágrafo 2º do artigo 457,
que foi alterado pela reforma trabalhista. E nos diz que não integra a remuneração. Então veja bem, agora vem nos dizer o que não integra a remuneração. Não menciona sobre não integrar o salário. Remuneração nós já falamos que é salário mais gorjeta. E nos diz que não integra aqui a remuneração o quê? O auxílio, alimentação, ajuda de custo. Mas esse auxílio alimentação, esta ajuda de custo, não pode ser pago em dinheiro. Então é vedado o pagamento em dinheiro. Não sendo pago em dinheiro, maravilha, não integra ao salário. Aí avançando, diz o seguinte, também não integra a remuneração, as diárias de viagem, os prêmios. Então pensemos aqui, diárias de viagem, antes da reforma trabalhista dizia que se a diária de viagem ultrapassasse 50% do salário do empregado, integraria ao salário. Agora, não mais necessitaremos de observar isso. Simplesmente a empresa pode agora fornecer diária de viagem que não será mais integrado à remuneração deste empregado. E aí, vamos à leitura. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Medida provisória. A medida provisória, ela altera novamente esse parágrafo 2º. Altera em que ponto? Nos diz, de fato, as importâncias, ainda que habituais, com a habitualidade, veja bem, porque antes pensávamos em conceituar como salário, integrar como salário, pelo critério da habitualidade. E agora é bem claro em nos dizer que as importâncias, ainda que habituais, pagas, então, a título de ajuda de custo, limitada a 50% da remuneração mensal, não será, então, integrado à remuneração. Não será incorporado ao contrato de trabalho. Então, o que muda aqui com a medida provisória? A medida provisória já restringe o valor da ajuda de custo, que antes nós não tínhamos esta restrição. Agora nós temos essa restrição a 50% da remuneração mensal. Esta foi a alteração da medida provisória, que também elimina, retira aqui do ato de não integrar a remuneração o abono. Então, continuemos aqui com auxílio alimentação, que não integra a remuneração, continuemos com diária de viagem que não integra e continuemos com prêmios que não integra. Mas o que estes prêmios? Que agora este empregado, ele pode fornecer aqui, este empregador nesta empresa pode fornecer aos seus empregados ou ao grupo de empregados. Então, este empregado que desempenha uma função superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, de suas funções. Então, agora será premiado. Exemplo, este empregado que supera as expectativas, vai além das metas estipuladas pela empresa, consegue um novo cliente não esperado pela empresa e traz um grande lucro para a mesma, então a empresa pode aqui dizer,
você, como um bom funcionário que superou as minhas expectativas, ganhará um prêmio, um dinheiro, um bem, um serviço, uma viagem, quem sabe, para o exterior. A medida provisória, ela vem nos diz o seguinte: de fato, esse prêmio, agora conceituado por meio da reforma trabalhista, mas não pode aqui ser concedido esses prêmios por uma produtividade superior a este empregado de forma mensal, de forma trimestral, enfim. Poderá ser concedida tão somente 2 vezes por ano a estes empregados ou a este grupo de empregados. E também vem e diz mais a medida provisória. Além de poder conceder a empregados, ao grupo de empregados, até 2 vezes por ano, pode também conceder a terceiros vinculados à sua atividade econômica. Então, olha só, pode considerar terceiros vinculados à sua atividade econômica. Quem será esse terceiro? O empregado terceirizado. Agora, vamos pensar em salário in natura. Salário in natura não sofreu alterações. Então, quando pensamos salário, pensamos aqui naquele valor em espécie, pago então ao empregado, assim como uma determinada utilidade, dada com habitualidade pelo empregador, pela empresa, para este empregado, pelo trabalho executado. E que agora integra a este salário. E aí nós temos o caput do artigo 458, que estabelece quais serão essas utilidades dadas com habitualidades consideradas como salário in natura. Temos, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in naturas que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Por favor, em caso algum, será permitido pagamento, por favor, bebida alcoólica, drogas nocivas. Por favor, né? Ah, mas ele trabalha na empresa XY, que exatamente confecciona bebida alcoólica, ou tabaco, cigarro. Mas jamais, né? Integrar aqui, ser considerada como salário in natura. Vamos pensar na saúde do empregado, sua saúde. Avançando, quando falamos desse salário in natura, temos de observar então os percentuais estabelecidos pela lei. E aí nós temos então o parágrafo 3º desse artigo 458, que fala sobre o percentual, a habitação e a alimentação, respectivamente, de 25% e 20% do seu salário contratual. Agora, pensemos nas utilidades dadas com habitualidade, mas não considerando como salário in natura, não considerando como natureza salarial. Parágrafo 2º. E aí nos diz que não considera então como salário, porque agora não é pelo trabalho, agora é para o trabalho, para você trabalhar. E aí vamos pensar nos vestuários, vamos pensar no equipamento utilizado para o trabalho, vamos aqui pensar num transporte fornecido pelo empregador para o trabalho, mas e este transporte? Esse transporte ele leva para casa, um carro que ele leva para casa e utiliza também com a sua família. Quem sabe, né, aqui para no final de semana passear e se sentir o tal. Há carros e carros. Ele não precisa dizer que é para o trabalho, que é do empregador, fornecido para ele ir ao trabalho e retornar ao trabalho. E aí? Vai descaracterizar essa utilidade como não salarial? Jamais. Não descaracteriza. Continuará sendo como utilidade não salarial. E nós temos isto pela súmula 367 do TST. Assim como não considera
seguro de vida e acidentes pessoais, previdência privada e o valor agora correspondente ao Vale Cultura, né, que foi acrescido aqui por meio da lei de 2012. Os demais, né, que eu falei, as demais utilizadas, foram acrescidas em 2001. Agora a reforma trabalhista acrescenta o parágrafo 5º, que eu considero como benéfico para o empregado. E aí nós temos o parágrafo 5º que nos diz o seguinte: olha, se a empresa reembolsa a você, empregado, aquilo que você gastou utilizando aqui, né, num tratamento médico, odontológico, aquilo que você gastou, né, comprando remédios, ou até mesmo aqui para despesas médicos hospitalares, não será considerado como utilidade salarial, não será considerado como salário-contribuição, aquele salário-contribuição conceituado pela Lei Orgânica da Seguridade Social, pois a reforma trabalhista também altera a Lei Orgânica da Seguridade Social. Isso tem previsão no parágrafo 5º, que posteriormente peço para que os senhores façam a leitura. Agora, passemos para um outro item, equiparação salarial. Equiparação salarial, nós já tínhamos essa previsão na CLT, mas agora sofreu uma restrição daquilo que nós identificamos por meio do princípio da isonomia salarial. A igualdade, devemos tratar, né, aqui os iguais, que aqueles que estiverem na mesma condição, né? Então, dando o mesmo salário. Então vamos aqui falarmos sobre a reforma trabalhista e o que é equiparação salarial. Equiparação salarial, devemos então observar agora 7 requisitos. Antes falávamos em 6, agora acrescentou mais um. Por isso que eu disse que restringiu. Pois bem, a equiparação salarial eu tenho de pensar idêntica função entre o empregado e o seu coleguinha, que você deseja equiparação salarial, chamado como paradigma. Então, você e o seu coleguinha devem, então, aqui prestar um serviço, trabalho para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento comercial. Antes falava-se na mesma localidade, né? Mesma localidade, assim entendido pela súmula 6 do TST, aquela, então, dentro do mesmo município, dentro da mesma região metropolitana. Agora não mais. Então, voltemos. Nós temos mesma função, então, para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento comercial, com igual produtividade, mesma perfeição técnica. Então, igual produtividade e mesma perfeição técnica, temos de pensar em critério qualitativo e quantitativo, assim como o tempo de serviço não superior a 4 anos. Agora eu tenho de levar em consideração quando você e o seu coleguinha que você deseja agora equiparação salarial foram contratados, admitidos. Assim como eu também tenho de observar o tempo na função. E o tempo na função não pode ser superior a 2 anos. Por fim, o 7º aqui requisito, eu tenho então de observar o quê? O 7º é não ter, então, quadro de carreira. Então, a inexistência do quadro de carreira. E aí a reforma trabalhista altera. E nos diz o seguinte: quadro de carreira não precisa mais de homologação no Ministério do Trabalho, registro no Ministério do Trabalho. Basta agora ter um regulamento previsto pela empresa. Ou, aqui, quadro de carreira previsto por meio de acordo e convenção coletiva, conforme acordo e convenção coletiva. E flexibiliza isso. Agora, né, o ato de promoção que temos por meio de quadro de carreira não precisa mais obedecer os 2 requisitos, né, o merecimento e a antiguidade. Agora pode ser apenas por merecimento ou apenas por antiguidade. Pois bem,
Voltemos. Equiparação salarial precisa preencher estes requisitos. Então, vamos exemplificar para que os senhores consigam entender melhor. E aqui pensemos, empregado A e empregado B. O empregado A foi contratado quando? Em 2010. O empregado B é contratado em 2015. Será que eu posso pedir equiparação salarial com o meu coleguinha, com o meu paradigma aqui? Vamos lá. Aqui, voltemos. Será que, na verdade, né, ao contrário, né, será que este de 2015, contratado de 2015, pode pedir equiparação salarial com este de 2010? Não. Por que não? Porque o tempo de contratação entre eles é superior a 4 anos. Então é possível existir a diferença salarial. Agora um outro exemplo. Pensemos então no empregado A, no empregado B. Empregado A, contratado em 2010, empregado B, contratado em 2013. Empregado A, ele é caixa. Empregado B, atendente. Então, funções diferentes, salários que podem ser diferentes. Perfeito. Só que em 2015, ambos passam a exercer a mesma função. Não mais agora de caixa, não mais agora de atendente, mas sim de analista financeiro. Terão direito à equiparação salarial? Um contratado em 2010 e outro contratado em 2013? Sim. Por quê? Porque a contratação deles é inferior a 4 anos e o tempo de função inferior a 2 anos. Terão direito à equiparação salarial. Ok. Agora, pensemos num terceiro exemplo. No terceiro exemplo, importa colocarmos mais um coleguinha de trabalho. E assim temos o empregado A, contratado em 2010, o empregado B, contratado em 2012 e o empregado C, contratado em 2013. Os 3 empregados estão exercendo a mesma função de operador. E agora devemos nos questionar. Se A, ele está recebendo a mais, está recebendo um salário de R$2.000, B e C, R$1.500. Será que B e C poderão pedir equiparação salarial com A, que está recebendo R$2.000? Se nós observarmos os requisitos que nós já mencionamos, nós identificaremos que B conseguirá a equiparação salarial, pois o tempo de função entre B e A é inferior a 2 anos, assim como o tempo de contratação. Agora, pensemos aqui em C contratado em 2013 para exercer a função de operador. A, contratado em 2010. Agora, o tempo de função é superior a 2 anos. Então, infelizmente, C não alcançará a equiparação salarial com A. Mas C não está satisfeito, ele deseja a equiparação salarial, pois ele entende que está exercendo a mesma função para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento comercial, com a mesma perfeição técnica, com a mesma qualidade. Como ganhar menos? E aí ele pensa então no seu coleguinha B. Entre C e B, o tempo aqui de função não é superior a 2 anos, é inferior. Então, C vem pleitear a equiparação salarial com B, depois que B conseguiu a equiparação salarial com A. E aí, agora
é ponto positivo para o C? Ele conseguirá a tão sonhada equiparação salarial? Infelizmente não. Por que não? Porque a reforma trabalhista nos diz que a B, paradigma contemporâneo, conseguiu equiparação salarial por meio de ação judicial com A, que não dava condição para equiparação salarial com C. Então, é permitido a diferença salarial entre A e C. Então, agora, ele não pode conseguir equiparação salarial com B, o que faço a leitura do que acabamos de expor. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos, no cargo ou na função, ficando vedada a identificação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido vantagem em ação judicial própria, o que contraria a súmula 6 do TST, que certamente cairá. Ok, assim como acrescentou o parágrafo 6º, que nos diz: no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo, etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multas em favor do empregado discriminado no valor de 50% no limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, existindo uma discriminação por critério de sexo, critério de etnia, este empregado terá direito, às verbas salariais retroativas, além disso, uma indenização no valor de 50% do limite máximo do regime geral de previdência social. Passemos para um outro item. Gorjeta. Gorjeta é a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquele valor cobrado pela empresa como serviço adicional a qualquer título destinado à distribuição aos empregados. Então, nós temos gorjeta, aquele valor espontaneamente dado pelo cliente ao empregado, como também aquele valor que a empresa cobra deste mesmo cliente como serviço ou adicional destinado ao empregado. Ok, a reforma trabalhista, ela revoga o parágrafo seguinte, o parágrafo 4º, e coloca no lugar do tema gorjeta a conceituação de prêmio, que a medida provisória, buscando corrigir esta alteração inadequada promovida por meio da lei da reforma trabalhista, retoma aquilo que foi revogado. Então, o texto antes dado por meio da lei 3.419 de 2017 e estabelece para nós, então, o seguinte, que a gorjeta, no que se refere ao parágrafo 3º, então aquela gorjeta, a importância espontaneamente dada pelo cliente ou aquele valor cobrado pela empresa destinada ao empregado, será posteriormente distribuída segundo critério de custeio e rateio definidos em convenção ou acordo coletivo. Mas se não tivermos nenhuma convenção ou acordo coletivo estabelecendo como se dará esse custeio, como se dará esse rateio desta gorjeta, a mesma se dará por meio de Assembleia Geral, conforme os termos estabelecidos no artigo 612 da CLT. E nos diz mais, as empresas que cobram, então, gorjeta, conforme estabelecido neste parágrafo 3º, que nós já mencionamos, quando inscritas em regime de tributação federal diferenciado, ou se não inscritas em
regime de tributação federal diferenciado, poderá, para custear os encargos sociais, previdenciários ou trabalhistas, reter a primeira, aquela de tributação federal diferenciada, reter 20% da gorjeta. A que não tiver inscrita em tributação federal diferenciada poderá reter 33%, que será estabelecido por meio de acordo ou convenção coletiva. Que eu faço a leitura. Quando inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la na respectiva nota de consumo é facultada a retenção de 20% da arrecadação correspondente mediante previsão, convenção ou acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas devidos da sua integração à remuneração dos empregados, devendo o valor remanescente ser revertido integralmente em favor do trabalhador. O próximo inciso só altera mencionando aquelas empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado, não inscritas, em regime, onde é facultada a retenção de 33%. Também, o parágrafo 6º avança dizendo da obrigatoriedade da anotação da CTPS, o valor fixo estipulado pelo empregado e empregador, quanto que ele ganhará por exercer aquela função, além do valor fixo, também tem de vir o percentual da gorjeta, acrescentando a gorjeta quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá seus critérios também definidos por meio de acordo ou convenção coletiva, que poderão sofrer retenção conforme os parâmetros já mencionados. Ok. Também nos diz o seguinte: considerando que a empresa deixe agora de cobrar dos seus clientes uma importância, aquela importância antes por ele cobrada, destinada ao empregado a título de gorjeta, e se esta empresa anteriormente cobrava num prazo superior a 12 meses e agora deixa de cobrar, este valor será integrado ao salário, devendo então calcularmos os últimos 12 meses, para chegarmos então aqui ao valor mensal, sem prejuízo do que vier então estabelecendo em acordo ou convenção coletiva sobre esta questão da empresa cessar a cobrança de gorjeta descrita no parágrafo 3º. Avançando, nos diz também o seguinte: consideremos uma empresa que tem mais de 60 empregados e adotamos então o sistema de gorjetas. Ao adotarmos o sistema de gorjetas, então temos de observar a obrigatoriedade de termos uma comissão de empregados para fiscalizar como está o rateio destas gorjetas. E estes empregados que fizer parte desta fiscalização de como se dará o custeio, o rateio destas gorjetas, terão estabilidade. Perfeito, Porque nós identificamos que o empregado, o hipossuficiente, este que tem o temor de ser dispensado, se não tivesse estabilidade, poderia não fiscalizar da maneira adequada. Por último,
para finalizarmos aqui as alterações, nós temos, agora por meio da medida provisória, o parágrafo 23, que nos diz, nós fizemos a leitura aqui de várias parcelas. Estas parcelas deste artigo, então, 457, serão incididas no imposto de renda. Então, eu faço a leitura. Incidem no imposto de renda e quaisquer outros encargos tributários sobre as parcelas referidas neste artigo, exceto aquelas expressamente isentas em lei específica. Ok. Agora, vamos retomar aqui. Gorjeta. Nós já estudamos, então, gorjeta. Nós identificamos que gorjeta faz parte do gênero remuneração. E temos de pensar. Incide no cálculo de quais verbas a gorjeta? Não é salário, não é natureza, não tem natureza salarial. Então, não incidirá em todas as verbas trabalhistas, mas incide em algumas verbas. Quais verbas trabalhistas? Eu sempre penso numa historinha. Quando eu penso em incidir para o cálculo, eu penso que você tem sonhos, eu também. E aqueles sonhos são relembrados sempre ao final do ano, né? As esperanças se renovam no fim do ano. O sonho, sombra e água fresca, viagem, e quando acaba aquela viagem, retorno para casa. Qual casa? Minha casa própria. Então eu penso em incidir em 3 parcelas. Quais? Quando eu penso em fim de ano, as esperanças se renovam, os sonhos, né, se renovam. Eu penso na gratificação natalina, no 13º. Quando eu penso na viagem, para fazer aquela viagem, eu preciso das férias. Então, quando eu penso no pagamento das férias, eu tenho de fazer o cálculo aqui e incidir a gorjeta. E por fim, quando eu retorno para minha casa dessa minha viagem, energias renovadas, tenho a minha casa. Por meio de quê? De qual verba? Fundo de garantia. O fundo de garantia que eu pude sacar e que me deu condições de ter a minha casa própria. Então, para resumir, incide gorjeta, gratificação natalina, férias e no depósito do fundo de garantia. A súmula 354 do TST nos diz que não incide nos cálculos. E aí vem e fala sobre algumas parcelas. Mas é melhor gravarmos as 3. O que não inclui nesse nosso casinho, nós não pensaremos em incluir aqui no cálculo para o pagamento ao empregado, a título de gorjetas, que não serão incididas em algumas parcelas. Obrigada por mais um vídeo.